Olá, meu nome é Júlia Severo e nesse vídeo vamos explicar como funcionam os CoCoBonds. Mas para entender completamente esse instrumento financeiro, é preciso voltar um pouco na história. Em 1992, foi implementado o primeiro acordo entre governos para a regulamentação dos bancos. O acordo ficou conhecido como Basileia I. Esse acordo tinha como objetivo limitar o risco de um banco, onde ele só poderia dar crédito para o mercado se 8% desse capital fosse próprio. Ou seja, para que o banco pudesse expandir, ele deveria ter capital próprio ou lucro acumulado, tendo uma limitação de expansão com o capital de terceiros. O acordo recebeu muitas críticas e em 1999 iniciou-se a discussão do Acordo Basileia II, que passou a vigorar em 2004 e estipulou 3 tópicos de regulamentação. O primeiro tópico é relacionado ao mínimo de capital dos bancos, conhecido como Tier 1. O segundo tópico se refere à supervisão dos bancos centrais de cada país e a sua atuação. O terceiro tópico regula a divulgação dos resultados dos bancos, estabelecendo requisitos diferentes de uma empresa qualquer. Toda essa regulamentação não foi capaz de deter a crise de 2008, que levou diversos bancos à falência. Novamente, os reguladores se reuniram para propor um novo acordo, que desse mais robustez ao mercado bancário. Começou então a trabalhar no Acordo de Basileia III. Nesse novo acordo, se estabeleceu uma melhor divisão entre os capitais dos bancos e uma maior exigibilidade de capital de Tier 1, além de introduzir o cálculo do risco de liquidez, que fez com que os bancos tenham um nível mínimo de reservas para atender às demandas de liquidez do mercado. Dessa forma, os bancos tiveram que criar maneiras diferenciadas de captar recursos para reforçar seus balanços e estrutura de capital. Foi assim que surgiram as estruturas de capital contingente, os CoCoBonds, ou bônus conversíveis contingentes. São tipos de bonds especiais, também conhecidos como Additional Tier 1 Bonds, emitidos por bancos como respostas à regulamentação Basileia III. Eles foram projetados com o intuito de dar aos bancos uma proteção financeira no caso do não cumprimento das regras da Basileia. Nos bonds tradicionais, o emissor levanta dinheiro através do lançamento do bond e paga juros periodicamente por esse empréstimo, retornando o valor do principal ao final do período do empréstimo. Caso o emissor do papel entre em colapso e fique inadimplente, existe uma proteção jurídica para os investidores, além de possibilidades de resgate. Os CoCoBonds funcionam da mesma forma, mas tem uma regra especial. Em casos excepcionais, CoCoBonds podem ser convertidos em ações ou completamente rebaixados para zero, a fim de reforçar a estrutura de capital Tier 1 do banco. Um CoCoBond é definido por 2 elementos: uma ativação de gatilho e um mecanismo de absorção de perdas. A ativação do gatilho é o evento pré-especificado que causa o processo de absorção de perdas. O mecanismo de absorção de perdas consiste na conversão em um valor pré-especificado de capital ou na redução do valor nominal do bond, ou seja, sua redução a zero. Por conta dessa característica, são uma forma de capital contingente para os bancos, tendo o papel de reforçar a estrutura de capital e garantir o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pelos órgãos governamentais. É importante destacar que os CoCoBonds são considerados um investimento de alto risco, já que o risco de perda é maior do que o dos títulos de dívidas tradicionais. Em troca, esses títulos normalmente pagam rendimentos mais altos, o que pode ser uma opção interessante para os investidores que buscam um retorno maior em troca de um risco maior. Estes papéis são o mais baixo degrau de dívida bancária e, caso o banco emissor for à falência, são o último da fila de credores, apesar de ainda terem prioridade ante aos acionistas. Historicamente, o primeiro CoCoBonds a sofrer ativação do gatilho
foram os títulos emitidos pelo Banco Popular, um banco espanhol que quebrou em 2017. Nessa ocasião, os Cocobonds emitidos pelo Banco Popular foram reduzidos a zero, a fim de fortalecer o balanço da massa falida do banco, que foi comprada pelo Banco Santander. Os detentores dos Cocobonds foram à justiça reclamar seus direitos e tiveram uma resolução favorável. Esses Cocobonds somavam um montante de 1,5 bilhões de dólares. Mais recentemente, o mercado se deparou com a quebra do banco Credit Suisse e os investidores do Cocobonds desse banco viram seus papéis serem marcados a zero pelo regulador suíço. Diversos bancos centrais na Europa se manifestaram contra a decisão e os investidores agora buscam a resolução pela via jurídica, na esperança de uma solução similar à do Banco Popular. Os Cocobonds do Banco Credit Suisse somavam 17 bilhões de dólares. Em resumo, os Cocobonds são títulos de dívidas emitidos por instituições financeiras que podem ser convertidos em ações ou reprecificados a zero em determinadas condições pré-estabelecidas. Eles foram criados como uma forma de reforçar o capital dos bancos em momentos de estresse financeiro e cumprir as normas regulatórias estabelecidas pelos órgãos governamentais. São considerados um investimento de alto risco, já que o risco de perda é maior do que o dos títulos de dívidas tradicionais. E é fundamental que os investidores avaliem cuidadosamente a qualidade de crédito do emissor e a situação do seu balanço antes de investir em um Cocobonds. Esperamos que tenha gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre Cocobonds. E não se esqueça de inscrever no nosso canal e deixar o seu like se gostou do conteúdo. Até a próxima!